Agora esse aqui, ó, a amarração que não deu muito certo. Por favor, tá. Olá, Ana e Matheus, me chamo Fulano, tenho 21 anos e o relato que vou contar hoje não aconteceu comigo, mas com um amigo. Os nomes estão trocados. Carlos, meu amigo, era casado com um rapaz chamado Pedro. Pedro era muito bonito e vinha de família boa. Era carinhoso, atencioso, entre outras coisas que são fundamentais para um relacionamento. Eles viviam muito bem e já estavam juntos há mais de 2 anos. Como num passe de mágica, tudo mudou. Pedro começou a tratar João com indiferença, grosseria, e essa forma de tratamento só foi piorando com o passar dos dias, chegando a tal ponto de dizer que tinha nojo de Carlos. Carlos, inconformado e sem saber o motivo para aquele tratamento de maneira tão repentina, isso durou cerca de 1 mês, tentou conversar com Pedro. Pedro então disse que não gostava mais dele e que aquele relacionamento já tinha dado o que tinha que dar e que não queria mais. Nossa, que delicadeza para falar, né, do final de um relacionamento. Então, Carlos ficou arrasado, mas cada um foi para o seu lado. Em mais ou menos 1 semana, Pedro estava super bem, indo a festas e saindo muito com os amigos, coisa que ele não andava fazendo no último mês que estava com Carlos. Carlos então ficava mal vendo aquilo e caía em uma tristeza muito grande. Com o passar das semanas, isso só foi piorando. Carlos já estava caindo em depressão e mandava mensagens para Pedro pedindo para voltar. Tão grande era a repulsa que Pedro o bloqueou nas redes sociais. Um dia, chegando do trabalho, Carlos, cansado e muito mal por aquilo tudo que estava acontecendo, sentou na mesa da cozinha e começou a beber e passar o tempo no Facebook. Eis que lhe aparece aqueles anúncios de pop-up do Facebook com uma coisa um tanto quanto duvidosa. Uma mãe de santo que prometia trazer o amor de volta em poucos dias. Carlos, desesperado que é, não pensou 2 vezes, catou a página da tal mãe de santo e foi olhar o feedback das pessoas que já tinham feito a tal amarração. Trocou mensagens com algumas e tal foi a surpresa ao saber que funcionava, pois os relatos das pessoas eram todos positivos. Carlos pegou o número da mãe de santo e ligou imediatamente. A tal mãe de santo atendeu e passou todas as informações para ele, e que ele teria que depositar R$ 300 adiantados se ele quisesse que funcionasse, pois ela teria que pagar a entidade. Ele aceitou e no dia seguinte comprou tudo que a mãe de santo disse que ele precisaria. Depositou os R$ 300 e aguardou o contato. A mãe de santo, então, ligou para ele durante a noite e pediu que ele enviasse fotos dele junto a outras coisas mais, as quais eu não vou detalhar. Dentre todo esse processo, se passaram algumas semanas, até que a tal mãe de santo enviou algumas instruções a ele de como ele deveria fazer o ritual de amarração na casa dele, pois ele faria de lá que ela faria da casa dela parte dela. Então, no dia que ela marcou, na hora exata que ela informou, ele deveria fazer uma oração, a qual ela passou, fazer um ritual com ervas e pertences que ela disse que precisaria, e assim Carlos fez. Durou uns 30 minutos e assim que Carlos terminou, faltou energia no condomínio que ele morava. Em todo o condomínio. Carlos então sofreu uma forte dor de cabeça e desmaiou. No dia seguinte, Carlos acordou com mensagens do Pedro, perguntando como ele estava e se eles poderiam se encontrar naquele mesmo dia. Carlos estava pasmo. Funcionou. A tal amarração funcionou. Ele disse que estava bem, mas que estava com uma dor de cabeça leve e, pasmem, Pedro também estava com a dor de cabeça. Bom, eles se encontraram e começou a rolar novamente aquele relacionamento que havia acabado, onde o Pedro sentia repulsa e ele não estava mais ali. E ela, a repulsa, não estava mais ali. Bom, Carlos continuou em contato com a tal mãe de santo, que vivia lhe passando trabalhos e ele pagando pelos mesmos.
Então, um dia, Carlos notou que a feição no rosto de Pedro não era das melhores. Ele parecia triste, abatido, e aquilo perdurou por dias, meses. E então Carlos caiu na real de que não era aquilo que ele queria. Não era a mesma coisa. Ele sabia que Pedro estava ali, mas não por vontade própria, e resolveu desfazer o trabalho. Procurou então a mãe de santo novamente e a mesma disse que o trabalho não poderia ser desfeito, pois ela havia feito acordo com uma entidade muito poderosa e que ele não poderia voltar atrás. Carlos passou a ficar com medo e bloqueou a mãe de santo de todas as formas de comunicação e procurou outra pessoa para desfazer o trabalho e conseguiu. Pedro foi embora uma semana depois e nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas é agora que vem a parte ruim. Carlos passou a ver vultos em sua casa, ir mal no trabalho e na faculdade. Foi atropelado, quase perdeu o emprego, se afundou em dívidas e não sabia mais o que fazer. Sofreu um acidente voltando para casa, quase que o carro capota e outras coisas mais. Carlos entrou em depressão e começou a viver à base de remédios. Isso durou mais de 1 ano, até que um dia um amigo, vendo o estado dele, conversou com ele e Carlos abriu o jogo sobre tudo. O amigo então indicou um terreiro e disse que o que foi feito lá tinha que ser desfeito lá também. Carlos foi ao terreiro e lá foi-lhe dito que nada poderia ser feito. A mãe de santo havia conjurado entidades muito maléficas, as quais estavam querendo a alma de Carlos. O pai de santo disse que elas não iam se dar por satisfeitas enquanto não acabassem com a vida dele. Carlos entrou em desespero, que não sabia mais o que fazer, já tinha ido até em igrejas evangélicas e nada. Eis que um pai de santo do último terreiro que ele foi, ligou para ele e disse que ele conseguiria fazer um acordo com as entidades, mas ele teria que fazer o que elas mandassem. Ele aceitou, pois não aguentava mais aquilo. Diversos trabalhos foram feitos para que as entidades ficassem silenciadas, inclusive o sigilo sobre o ritual que foi feito. Tudo foi se resolvendo aos poucos e hoje Carlos vive bem e até é amigo do Pedro. Continua amigo do Pedro. A vida dele melhorou muito, mas ele ainda vê coisas e sabe que as entidades ainda o acompanham. Fica aqui esse relato como prova de que a amarração é uma coisa muito perigosa e que não se deve ser feita em hipótese alguma. Obrigada por ler meu relato e tudo de bom para você e sua família. Fiquem com Deus. Obrigada pelo relato, por compartilhar essa história e ajudar a mostrar que não é o caminho. E as pessoas que fazem, elas também ficam carregadas, viu? Não é só... Eu não sei por que fazem. Uma hora ou outra a cobrança chega, sabe? Talvez é como se elas ficassem amarradas a isso também. Enfim. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.